Olá, tudo bem? É um prazer grande dirigir-me a você nesta oportunidade. Estamos vivendo um tempo muito especial, mas eu quero falar para você, nesta oportunidade, a respeito de um assunto bastante importante no tempo em que estamos vivendo. Eu o chamo de fracassos abençoados. Pode alguém passar por uma sensação de fracasso e ser abençoado? Bom, isso é possível sim, em determinadas circunstâncias. Às vezes, quando não conseguimos vencer as circunstâncias que nos cercam e criam condições de desesperança em nosso coração, revelando que há um vazio dentro de nós, pois tudo aquilo que projetamos não deu certo ou não está dando certo. Aquilo que nos comparamos a pessoas bem-sucedidas e circunstâncias bastante favoráveis, estão neste momento depondo contra nós, nos levando a uma sensação de completa derrota e também uma sensação de infrutividade. Será que nós estamos corretos naquilo que estamos pensando? Será que não estaremos sendo um tanto dramáticos e mal acostumados em lidar com sofrimentos, ainda que excruciantes? Todo sofrimento é desagradável. Todo sofrimento, obviamente, é doloroso. Atravessar a dor de uma falência profissional, empresarial, o fracasso nos estudos ou a reprovação diante de um concurso ou até mesmo de um projeto individual. Além disso, situações em que às vezes perdemos entes queridos, pessoas caras para nós, que atravessamos aquela hora sombria, um verdadeiro vale da sombra da morte, fazem com que o nosso coração fique impotente. Há uma certa indisfarçável raiva no nosso coração. Raiva com a circunstância, raiva com a vida, raiva com as pessoas, mas ao mesmo tempo uma impotência por não podermos fazer nada. Não podemos voltar atrás, não podemos mudar a realidade. Um casamento que fracassou, uma filha que abandonou, um pai que abusou, ou mesmo uma mãe e um pai que abandonaram você. Tudo isso e muito mais enche de revolta o coração. A revolta e o medo são circunstâncias da nossa realidade individual totalmente opostas. Quando elas se instalam dentro do nosso coração simultaneamente, elas produzem a famosa depressão. E é nesse momento de paralisia, de gosto de morte, de sensação de falta completa de esperança e incredulidade, é que às vezes pode aparentar ser o nosso fim. Mas necessariamente não é assim. Se mudarmos a forma de olhar, se buscarmos um outro meio, nos desapegando de determinadas coisas que estão saindo de nós, se largarmos e deixarmos que elas sigam o seu propósito e o seu destino, ainda que nós, apegados a elas, entendamos de alguma forma que não conseguimos viver sem elas e não aceitemos, como nunca aceitamos, o fato que um dia elas encerram, é preciso compreender que nesse exato instante e momento há uma situação nova de grandes oportunidades que estão se apresentando a nós e que urge no nosso coração a compreensão, o entendimento, para que aproveitemos essa oportunidade para mudar. A Bíblia fala de um cidadão, de um homem de grande caráter, de grandes qualidades morais,
um chefe de família exemplar e um pai muito cuidadoso, zeloso e um excelente administrador. Excelente em tudo, pode-se assim dizer. Na sua fé, era um testemunho inatacável, melhor dizendo. Era alguém assim de ser admirado por qualquer pessoa. Por isso, ele tinha muitos empregados, ele tinha muitos negócios, ele tinha muitas terras, ele possuía uma grande ou mais de uma grande empresa, porque ele tinha vários tipos de animais, propriedades extensas, negócios bem-sucedidos. Mas um dia, essas coisas mudaram. Ele passou a ter menos, passou a perder, passou a ter falência, passou a endividar-se e tudo isso, a sua empresa, seus negócios, suas condições financeiras exauriram-se completamente e ele perdeu tudo. Além disso, ainda veio um segundo momento bastante complexo, uma espécie de uma praga, uma doença severa, uma endemia, tomou conta da região onde ele se encontrava, e isso atingiu muitas pessoas próximas a ele, inclusive perdeu todos os seus filhos. E é impressionante que, para a situação ainda piorar, se é que a gente tem alguma coisa que a gente possa celebrar, esse homem ficou muito doente. E cobradores foram até a sua porta exigir dele seus débitos que fossem honrados. Doente, perdeu os filhos, perdeu as propriedades, perdeu o dinheiro, perdeu a empresa. Cobradores, como verdadeiros verdugos, assim oraram-se do coração dele. E ele, da sua vida, praticamente não tinha nada a oferecer. Para piorar, uma grave doença tomou conta dele. E uma doença que afastava ele de todas as pessoas, porque era uma doença severa, era uma doença humilhante, vergonhosa e que se assemelhava a uma lepra, tomando conta feridas de todo o seu corpo. Tudo isso ao mesmo tempo acontecendo. Restou-lhe apenas a mulher, que revoltada até mesmo duvidou de Deus. É claro que você sabe que estou falando de um homem chamado Jó. Em princípio, ele não perdeu a esperança, embora as coisas fossem piorando. Em dado momento, ele até mesmo disse que acreditava que o seu Deus iria se levantar por final. E as coisas continuaram piorando. E a Bíblia diz então que ele começa a sofrer sérios problemas psicológicos. E ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, revoltando-se com a própria existência. Ele tem pessoas de alguns ex-amigos ou amigos que restaram a ele e que vinham com boas intenções religiosas, com palavras belas, de certo modo, porém, esses amigos não tinham perguntado nada a Deus do que se passava com Jó e entendiam que ou ele estava em pecado ou ele estava sofrendo um castigo. Isso aumentava a dor do coração dele. Mas seus amigos deram muitas lições que servem até mesmo para nós. No entanto, eles cometeram um grave pecado. Eles não perguntaram a Deus o que se passava. Nós às vezes somos assim, vemos alguém sofrendo e usamos alguns bordões, chavões, jargões religiosos para encontrar uma explicação e difundimos isso e muita gente propaga. No entanto, as pessoas demonstram que não têm qualquer conhecimento do que realmente Deus esteja fazendo na vida daquele homem. Eu já tive multidões na minha vida e já fiquei bastante sozinho e com pouca gente, mas nunca duvidei que Deus tinha um propósito. Mas muitas vezes duvidei de mim mesmo. Achei que nem eu mesmo era um crente, ou até mesmo que eu precisava me converter. E essas loucuras da nossa cabeça, elas trazem em nosso coração uma certa sensação
de que não estamos aceitando aquela realidade. Não estamos aceitando. Temos vontade de nos esconder, fugir de tudo, não ver ninguém, nos isolarmos. Porém, o Deus que amamos, conhecemos pouco dele, porque o máximo que podemos conhecer de Deus, lendo toda a Bíblia, e não devemos parar de ler, a maior revelação dele está na pessoa de Jesus, que simplifica tudo. Você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. E Jesus também sofreu, também foi abandonado, também teve fracasso neste mundo, também teve traição, também teve perseguição, também passou por problemas sérios na sua vida humana, mas nunca se afastou de Deus. Na verdade, por uma declaração dele, houve a sensação de que Deus é que se afastou dele. Ele pensou até que Deus o tivesse desamparado, mas isso era produto da sua humanidade. Talvez a gente vá dizer que Deus se afastou dele por causa do peso do pecado da humanidade que estava sobre ele. Mas Jó, logo lá no meio da sua dor, ele produziu um texto que eu quero ler, uma meditação para você nesta oportunidade. Ela vai te ajudar bastante a recuperar algo que está faltando para você que está enfrentando uma situação adversa. Ele diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer seu tronco, um cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Viu? Que coisa importante, no meio da dor, Jó tem um discernimento, uma mínima esperança. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, depois de todos esses problemas que ele passou, a Bíblia fala que veio então um outro tempo em que Deus mostrou que havia um grande problema espiritual sobre a vida de Jó, impedindo ele de alcançar a sua grande realização e destruindo o seu sucesso e o levando àquela condição. E esse era um gigante, como está lá no capítulo 41 de Jó, uma entidade espiritual que estava atacando ele. E havia uma oportunidade que essa entidade encontrou para atingir Jó duramente. A Bíblia, no entanto, diz que bastaria para Jó enfrentar esse gigante apenas uma pequena oração. Não precisaria ele fazer campanha, jejum, renúncia, óleos, copo d'água, camisas traçadas. Não precisaria ele fazer nenhuma questão exterior, mas apenas uma pequena oração, uma pequena, mas sincera e objetiva oração. Que aquele demônio, assim como uma pequena pedra derrotou Golias, e um toque de trombeta e o grito do povo derrubou uma muralha, e o toque de um cajado abriu o mar vermelho, assim como também apenas um toque, uma mulher foi curada, apenas uma palavra e um servo de um centurião foi curado, assim como um homem subiu num galho de uma árvore apenas para olhar e a sua vida foi transformada, de igual modo, assim um homem gritando, apenas com um grito, ele foi curado da sua cegueira. Assim, de igual modo, você também não precisa fazer muitos esforços. A fé é como um grão de mostarda, como o reino de Deus também é. Jesus está em você. Você está dentro de uma arca. Ele é Jesus. Você está dentro de um tabernáculo. Você está dentro de uma morada chamada Jesus. Mas, além disso, Ele, Jesus, está dentro de você. Ele é a esperança da sua vida, é a esperança da nossa vida. E se você sinceramente falar para Jesus: Senhor, me ajude a sair dessa situação.
me ajude a sair diferente, me ajude a sair uma nova pessoa, que eu realmente aprenda contigo aquilo que é necessário para conduzir o projeto que o Senhor colocou na minha vida. Eu não quero voltar a repetir esse mesmo quadro de vida, e eu estou sofrendo muito. Eu sei que o teu Espírito não olha para mim por minhas falhas, pecados e debilidades, mas pela sua bastante misericórdia. Olhe para mim então agora, me dê a força, estenda sua mão, me levante, me remova desse lugar, restaure a minha sorte. Eu não preciso ter tudo de volta, eu preciso ter a tua presença abundante. Ore a Deus para que isso aconteça na sua vida. Não na expectativa de que você vai ter carro, filhos, que você vai ter dinheiro, bens, saúde de volta, mas que você vai ter a presença de Deus, que é melhor que a vida. Quando você tomar essa atitude sincera, em nome daquele através do qual a sua vida caminha hoje, então eu tenho certeza que você vai saber suportar alegremente as aflições do tempo presente, porque elas não se compararão com a glória que está por vir. Você vai entender o sentido de tudo pelo qual você está passando, e você vai compreender que a sua vida não é banal, ela é uma saga poderosa, ela tem um propósito, ela tem um destino, e que Deus não chamou você das trevas para a maravilhosa luz dele para brincar de sofrimentos, nem brincar de ausências. Ele chamou porque ele tem um propósito. E se você é cristão, você entregou sua vida a Jesus, se não entregou, entregue, você vai começar a experimentar agora as vitórias do mundo espiritual. É ali primeiro que tudo começa. É ali primeiro que tudo acontece. Então, a seguir, as realidades materiais vão se concretizar. Talvez não como você deseja e nem como as pessoas esperam. Talvez mais, talvez menos. Mas o importante é que Deus vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode passar por lutas, veja quantas lutas o apóstolo Paulo passou. Um escritor diria que ele fracassou em quase tudo. Ele foi para uma cidade tão desejada, foi apedrejado, preso ali. Ele depois entrou num barco, o barco afundou 2 vezes. Então ele salvou-se com amigos, foi para uma ilha e quando estava lá juntou uns gravetos, uma cobra picou ele. E assim sucessivamente, parece que tudo ia dando errado. Na verdade, no conjunto da coisa, Deus o estava levando para um destino ainda importante, que fez com que a sua palavra chegasse até nós. Se ele tivesse sucesso em Jerusalém, talvez ele ficasse lá como um grande mestre. Se ele tivesse sucesso em Atenas, talvez ele ficasse em Atenas como um grande filósofo. Se ele tivesse sucesso entre as autoridades romanas, talvez ele se tornasse um grande político. Deus não queria nada disso dele. Deus queria levá-lo para o lugar para onde o mundo inteiro ouviria falar de Jesus, da boca de uma pessoa preparada com muita qualidade, dor e que sabia passar por situações adversas sem perder a esperança. E é a esperança o elemento fundamental para quem está envolvido em horas difíceis. Quem tem esperança é porque tem valores. E se existem algumas coisas valiosas para você, você vai ter esperança. Se a sua esperança era apenas em uma pessoa e você não a tem mais, se era apenas em um negócio e você não o tem mais, se era apenas em uma condição e você não tem mais, a Bíblia diz que vã é essa esperança. A esperança que precisamos ter precisa estar fundamentado naquele que conhece o passado, conhece o presente e tem controle sobre o futuro. E pode dizer para você, vale a pena combater o bom combate. E no final você vai dizer, valeu a pena. Você vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai dizer, tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você vai dizer, somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou. Então, campeão,
Tome por base essa palavra, esse breve encontro. Eu sei que pode parecer demorado, mas ele tem a ver com tudo que Deus colocou no meu coração nessa hora para dizer para você: não desista. Não desista. Ainda não é o fim, mas o começo de uma mudança. Você não consegue mudar as circunstâncias. É porque Deus quer que você mude a sua vida. E aqui fica seu amigo e pastor Ivo Nogueira desejando para você um dia rico e abençoado na presença daquele que tem o controle de todas as coisas. Aquele que está no seu coração, respeitando a sua decisão, mas conduzindo o perfeito plano dele. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.